Hola amigos, buenos días, buenas tardes a todos los participantes en esta importante reunión de Café y Radiaciones, que como ustedes saben es un importante espacio para poder compartir información acerca de lo que estamos haciendo en nuestra región en los temas de tecnología nuclear en general. En esta oportunidad estamos con la presencia de Amanda Gómez. Ella nos va a hablar acerca de NORM, en el petróleo. Pero antes yo quisiera darles una pequeña introducción acerca de lo que significa café y radiaciones, porque también es una buena oportunidad para que ustedes conozcan lo que se está haciendo en nuestra región y puedan también participar aportando con su experiencia, con los temas que ustedes crean convenientes sobre lo que hacemos en café y radiaciones, sobre todo porque tiene una divulgación a nivel latinoamericano. Café y Radiaciones es un espacio para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes. Es eh, es una actividad que nació hace algunos años, cuando estábamos en pandemia y tuvimos la necesidad de poder encontrar un espacio para poder difundir información, y qué mejor manera que hacerlo virtualmente. Esto nos favoreció ya que pudimos comenzar con nuestras primeras presentaciones. Esto empezó en julio del año 2020, gracias al apoyo de mi amigo Omar Arias, y con él estuvimos organizando esta actividad. Hicimos un primer encuentro con colegas de la región, hablar lo que estaban haciendo sobre divulgación en los temas de radiaciones, y luego hicimos varios encuentros que la verdad que estuvieron avanzando bastante en el tiempo, estuve creciendo demasiado, así que lo que hicimos fue cortar después de las cuatro primeras reuniones, porque ya llegaban a las 2 horas y era bastante tiempo, y decidimos hacer solamente presentaciones de las personas que se dedicaban o entrevistas a personas que se dedican a hacer un poco de divulgación sobre los temas de tecnología nuclear. Entonces, creamos también un perfil en Facebook que todavía está vigente, está con bastante información. Es un espacio básicamente para compartir y divulgar los conocimientos sobre radiaciones, con especial énfasis en lo que sucede en nuestra región. Y toda la información la que hacemos en nuestro canal de YouTube también lo colocamos también en nuestro perfil en Facebook. Y a partir de una fecha determinada, decidimos que esto ya debería ser un poco más específico y deberíamos tratar los temas ya como seminario web, donde el objetivo sería, o es actualmente, el hecho de que puedan exponer qué es lo que hacemos en la región en cuanto a los usos de las radiaciones y las actividades que se realizan tanto de profesionales de forma individual o en forma grupal, etcétera, así como las instituciones nucleares académicas y de promoción de la tecnología nuclear en nuestra región. Esto, y hemos quedado con el nombre de Café Radiaciones, empezó año 2021 como seminario web. Hemos tenido una buena cantidad. Bueno, todas las personas a las cuales invitamos se sienten muy contentos de poder participar y aportar lo que conocen en cuanto a su experiencia, a sus conocimientos en los temas específicos que ellos manejan. Esto fue el año 2022, el año 2023, y en lo que va del año tenemos estos seminarios web. Esto va a continuar. Cada mes tratamos de que sea una presentación, una exposición, un seminario web. Y de paso quiero también comentarles de que tenemos un perfil en Facebook, es un grupo, mejor dicho, es un grupo que es donde vemos comentarios de publicaciones, de artículos, sobre todo de libros que hablan sobre los temas de radiaciones en general, ¿no? Hemos enfocado temas de radiaciones, protección eólica, pero también los temas nucleares en general, ¿no? Así que si desean pueden ingresar a ese grupo y ser parte del intercambio. Tenemos más de, creo que son 1.200 participantes que están actualmente. Estas son nuestras direcciones, tanto en Facebook, en YouTube y en nuestro correo electrónico. Todos los seminarios web están en nuestro canal en YouTube, en Café y Radiaciones. Es muy fácil de ubicarlo. Bien, ahora quiero ya presentar a nuestra amiga Amanda Gómez. Ella es biomédica, ella tiene la formación en protección radiológica y dosimetría, tiene la maestría y doctorado en ingeniería nuclear.
es oficial de protección radiológica en depósitos intermedios y finales. Tiene una experiencia bastante interesante en diversos temas vinculados a las radiaciones y a la protección radiológica y hace un poco de énfasis sobre todo en los temas de NOR. Actualmente se está especializando aún más en los temas de gestión de residuos que contienen radionucleidos naturales generados por las industrias petroleras. Es profesora en cursos de protección radiológica, es expositora en diversos eventos nacionales e internacionales, y lo interesante también es de que ese conocimiento que va adquiriendo, que va conociendo, en los cuales está trabajando, también los divulga a través de de las redes sociales, porque tiene bueno, un contenido digital que tiene el título Cazadora de Norm, tanto en YouTube, en TikTok como en Instagram. Ustedes ya lo van a ver con tranquilidad con la exposición que va a ser el día de hoy. Así que invito a Amanda a que nos exponga el tema hablando de Norm del petróleo, ¿no? Ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat. Al final de la exposición, ella va a responderles todas las preguntas que ustedes tengan que comentar. Así que dejo en el uso de la palabra a Amanda para que pueda hacer su exposición. Vou colocar a apresentação aqui. Está conseguindo ver a apresentação? Sí, está perfecto, está perfecto. Bom, queria começar agradecendo a participação de todos que estão aqui presentes. É sempre muito bom falar sobre o nome e ter gente que queira ouvir o que a gente tem para falar. E queria agradecer também ao Eduardo por essa oportunidade. Fiquei muito feliz, honrada, grata, porque eu adoro falar sobre o nome. Então, ter essa oportunidade de alcançar um público maior do que eu normalmente alcanço é muito gratificante. Então, a gente vai falar sobre o nome de petróleo, como o Eduardo já me apresentou aí, né? Eu sou pesquisadora na área de norma de petróleo, sou supervisora de radioproteção em depósitos intermediários e finais, e agora também estou criando conteúdo para a internet, como a caçadora de norma nas redes sociais, YouTube, TikTok e Instagram. Mas como que surgiu essa ideia de criar conteúdo na internet como caçadora de norma? Bom, a radioproteção apareceu na minha vida, eu estava na faculdade ainda, mas eu me encantei de fato, entendi o que era radioproteção quando eu comecei a estudar o acidente de Goiânia. Então, eu entrei no mestrado em 2013, querendo trabalhar com isso, procurando entender como que eu podia ajudar, o que que eu poderia propor, como que eu podia ajudar no trabalhar com radioacidentados, né, que são pessoas que tiveram ferimentos com material radioativo. E aí meu projeto foi nessa área, na parte de acidente, emergência. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu falei, não vou emendar o doutorado, vou olhar as outras áreas de radioproteção para ter certeza que é isso mesmo que eu quero fazer, que é para trabalhar mesmo nessa área de radioacidentados. E aí, nesse período, eu comecei a me apresentar nos congressos, apresentando meu trabalho de mestrado. Em 2017, comecei o projeto PCI, e aí foi um marco na minha história, porque a gente conseguiu implementar a grandeza HP10 no Brasil, que já era internacionalmente utilizada há mais de 20 anos, mas ainda tinha um pouco de resistência na mudança do HX para o HP10. Então, foi um divisor, assim, na minha carreira. Além disso, nesse período, eu fui muito produtiva, assim, porque eu publiquei o artigo da tese, da dissertação, do mestrado, publicamos um artigo do PCI, eu fui para a Agência Internacional de Energia Atômica apresentar um trabalho lá, também comecei a fazer apresentações no formato oral, porque eu só tinha feito pôster até então, então, foi de muito crescimento durante esse período. E aí, no final do PCI, eu falei, acho que agora eu estou pronta para fazer o doutorado. E aí, cheguei na COP com um projeto que eu pretendia dar continuidade ao que eu tinha começado no PCI, né? Trabalhar com grandezas.
Só que aí o professor de lá não achou muito interessante o que eu estava planejando fazer e me propôs um projeto com uma empresa na área do norme de petróleo. Eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso, mas eu gostei, assim, quando ele falou, eu gostei na hora, me identifiquei na hora. E eu já tinha ouvido falar do norme porque o meu professor do PCI, ele fez um pós-doc fora nessa área, então ele já tinha comentado alguma coisa do tipo. Então eu falei assim, eu topo fazer esse projeto, mas eu não quero que fique totalmente vinculado à empresa, porque caso os resultados não sejam satisfatórios, eu não vou conseguir publicar e vai validar o meu projeto. Então vamos fazer algo ali associado que nenhum dos dois projetos invalide o outro. Então eu comecei no doutorado em 2019, já fui para um evento de norme e foi muito bom, porque eu estava estudando, lendo vários artigos, encontrei vários autores desses artigos lá, e aí pude conversar com alguns deles e validou as lacunas que eu tinha achado na literatura relacionada ao gerenciamento do norme. Então foi muito interessante. Então o doutorado foi de 2019 a 2023, então tivemos uma pandemia no meio e a pandemia assim foi muito estressante para muita gente, inclusive para mim, porque eu estava lendo muitos artigos e eu queria compartilhar aquilo, eu queria conversar com outras pessoas para saber se o que eu estava estudando estava fazendo sentido, se era aquilo que eu estava entendendo, propor melhorias, eu estava nessa ideia. E aí a gente não podia sair de casa, só fazia reunião com os orientadores, então eu só conseguia discutir com os orientadores, eu não conseguia ter acesso às outras pessoas, né? E isso foi me deixando muito frustrada, assim, porque eu precisava falar. E aí eu pensei, durante o doutorado, em abrir um canal no YouTube. Aí eu propus para uma amiga, porque ela é da parte de medidores. Falei, o que que você acha da gente abrir um canal no YouTube? A gente fala de radioproteção, eu falo do norme, você fala da área de medidores. Aí ela não mostrou muito interesse, eu engavetei esse projeto. Falei, deixa quieto. Continuei, fiz o doutorado, passei na prova de supervisor. E quando eu finalizei meu doutorado, eu já tinha proposta de trabalho, eu aceitei essa proposta, comecei a trabalhar numa empresa, e aí comecei a trabalhar com serviços embarcados para fazer monitoração de equipamentos, mais as atividades relacionadas ao supervisor, mas eu não era supervisora na empresa, eu estava como especialista técnica, mas a gente ajudava no controle de dosimetria dos trabalhadores, no treinamento, e foi muito bom associar a teoria com a prática, porque de fato eu consegui entender o que da teoria, porque assim, a teoria é o ideal, é o que a gente quer que seja, né? Mas nem sempre lá colocando a mão na massa, algumas coisas são tão viáveis assim. E eu só consegui perceber isso quando eu estava lá com os operadores, que eu tive que adaptar minha linguagem para explicar para eles, é, passar para eles as informações, porque eu sou muito técnica assim para falar e eu ainda não tinha tido que explicar de outras formas para outras pessoas o que acontecia assim. Durante os treinamentos eu aprendi isso. Ainda estou aprendendo, né? Então, foi muito bom, mas chegou um momento que eu precisava de outros desafios e eu continuava com aquela vontade de fazer mais. Eu achava que eu não estava fazendo o suficiente. Eu precisava falar com mais pessoas, compartilhar o que eu estava aprendendo. E aí eu pedi desligamento da empresa. E aí, quando eu me desvencilhei totalmente, na semana seguinte eu abri o canal no YouTube como Caçadora de Norme. E ele é tudo isso que eu falei agora. Ele é um misto de querer conscientizar as pessoas, porque nos eventos eu ouço muito que os trabalhadores não têm real noção da importância deles utilizarem os EPIs, então eles acabam não dando importância para isso. Talvez o treinamento não esteja sendo tão adequado assim, tão eficaz, né? Então, é conscientizar essas pessoas, mas também os indivíduos do público, porque as pessoas têm muito medo de radiação, só que a radiação está em todos os lugares, inclusive dentro do nosso corpo. Então, não tem para onde a gente correr. Então, a gente precisa entender, claro, quando a gente trabalha com isso, a gente precisa seguir todas as medidas de radioproteção, porque existem os efeitos biológicos e tudo mais, mas a gente precisa entender para diminuir o medo das pessoas. Então, o canal é
muito para trabalhador, mas também para os indivíduos do público. A minha intenção é sempre ter uma linguagem cada vez mais acessível para minha mãe, para minha família conseguir entender também. Então, eles são um pouco do meu parâmetro, assim, tá? Se minha mãe conseguiu entender, eu vou conseguir abranger um público maior, porque aí eu vou conseguir alcançar pessoas técnicas que têm um pouco mais de conhecimento, mas pessoas leigas também. Então, é um desafio diário. A minha intenção também é contribuir para o desenvolvimento da área, claro, a disseminação dos conceitos, e também é uma forma de agradecer e retribuir a tudo que todos os profissionais, desde que eu entrei na Rádio Proteção, o professor Tauata, o Antônio, o pessoal da metrologia, o professor Francisco, todas essas pessoas fizeram por mim até hoje. Então, é uma forma de agradecer a tudo que eles fizeram e poder contribuir para o aperfeiçoamento, para o conhecimento de outras pessoas. Então, esse canal é isso mesmo, é uma forma de agradecer a tudo que fizeram por mim. Eu estou muito feliz. Mas vamos ao que interessa, né? O que é o norme? Qual é a origem desse material? Na sigla em inglês, o norme é o material radioativo de ocorrência natural. Ele é um material que contém radionuclídeos de ocorrência natural que podem ser provenientes da radiação cósmica, do espaço sideral, como é o caso do carbono 14, berílio 7, e dos radionuclídeos primordiais, que são os radionuclídeos das séries do urânio e do tório, do potássio 40, que está inclusive dentro do nosso corpo. E esses radionuclídeos primordiais, eles estão presentes em todos os solos, rochas, água do mar, em diferentes níveis de concentração. Então, todas as rochas e solos possuem concentração desses radionuclídeos. Algumas possuem maiores concentrações, como é o caso do solo de argila, da areia monazítica, que possui uma concentração maior da série do tório. Então, qualquer indústria que processe, né, que extrai e processe materiais e subprodutos extraídos do solo, da rocha, tem possibilidade dos seus subprodutos terem níveis maiores de concentração desses radionuclídeos, como as mineradoras, a, a produção de tijolos, produção de pigmentos de óxido de titânio, produção de ferro e aço. O problema é quando esses níveis de concentração estão acima dos limites estabelecidos, né? Os limites de dispensa. E a indústria de petróleo, né, no quesito níveis de concentração acima dos limites de dispensa, é a maior produtora de rejeitos contendo radionucleidos de ocorrência natural. Então, o que acontece? O petróleo ele é formado numa rocha, e todas as rochas contêm os radionucleidos das séries do urânio e do tório. Então, quando o urânio e o tório, eles permanecem na rocha porque eles têm baixa solubilidade, mas no reservatório, junto com o petróleo, tem a água de formação, que é uma água que contém ali os metais alcalinos terrosos e também os radionuclídeos das séries que são mais solúveis, como o rádio 226, o rádio 228, o radônio, o polônio. Então, quando esse petróleo ele é extraído, junto vem essa água de formação que contém esses radionúcleos de ocorrência natural. E eles podem estar, então, acima desses limites de dispensa. Na norma da CNEM, existem dois limites de dispensa para quantidades acima de uma tonelada, que é 1 becquerel por grama, e abaixo de uma tonelada, que é 10 becquerel por grama, isso falando do rádio 226 e do rádio 228, que são os principais radionuclídeos presentes nos rejeitos gerados pelas indústrias de petróleo. O de maior preocupação é o rádio 226, devido à meia-vida longa dele, que é de 1.602 anos, e devido ao radônio, que é da sua progênie radioativa. Então, tem as borras, incrustações, a água de formação, mas principalmente a água produzida, que no processo de recuperação do óleo, em um poço de injeção, é injetada uma água que geralmente é água do mar, para recuperar o óleo naqueles poços antigos ou já muito explorados, e a mistura da água de formação, que está ali no reservatório junto com o petróleo, com a água injetada, é chamada de água produzida. E ela é produzida em maiores volumes na indústria de petróleo. E que momentos são gerados, então, esses rejeitos? Existe uma expressão que eu ouvi a primeira vez em 2019, no evento de Norme, lá em Denver,
que em português é do berço ao túmulo. Então, o NORM, os rejeitos contendo a radionúclide de ocorrência natural, eles podem ser gerados desde o processo de extração e perfuração do poço, né, para extração do petróleo, até a etapa de descomissionamento. Então, eu coloquei aqui uma imagem de um documento da IOGP, que fala dos principais pontos de acúmulo de NORM numa unidade de produção, as atividades de limpeza e descontaminação, que também geram rejeitos, e a gente vai ver que é uma das atividades de maior preocupação para o trabalhador devido à exposição e ao risco de contaminação, exposição externa e ao risco de contaminação. As etapas de recuperação do óleo, né? É injetada a água no reservatório, geralmente a proporção é de 10 para 1, 10 barris de água, que pode ser água do mar, para 1 de óleo recuperado. E nesse processo, essa água ela é reutilizada várias vezes. Então, por isso que ela é um rejeito, porque ela passa, com essa mistura com água de formação, ela passa a conter radionuclídeos de ocorrência natural. E por ser injetada várias vezes, só aumenta os níveis de concentração nessa água. E a tendência, então, os rejeitos são gerados nessas atividades, né, de rotina, durante a produção e processamento, descontaminação, recuperação do óleo, e a tendência de aumento mundial devido aos processos de descomissionamento das plataformas de petróleo. A gente não tem dados muito bem estabelecidos no Brasil, mas eu coloquei aqui um panorama para vocês, para a gente ter uma ideia da estimativa de rejeitos a serem produzidos, tanto nas atividades de rotina, quanto a estimativa para uma produção de rejeitos devido ao descomissionamento. Então, nos Estados Unidos, os Estados Unidos, em 2023, foram os maiores, foram o país que mais extraiu e processou petróleo, cerca de 13 milhões de barris por dia. Então, é estimado que com a produção de petróleo sejam produzidos anualmente 260 mil toneladas de rejeitos, incluindo borras, incrustações, água produzida e equipamentos contaminados, e que se produzam 100 toneladas de incrustações por ano por poço no país. Isso de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Já a API, que é o Instituto Americano de Petróleo, também dos Estados Unidos, diz que os Estados Unidos produzem anualmente aproximadamente 71 mil metros cúbicos de incrustações e 637 mil metros cúbicos de borras contaminadas. Então, só com esses dados a gente consegue perceber o quão significativa é a produção desses rejeitos produzidos durante as atividades de rotina. No Reino Unido também foi feita uma estimativa de que um poço típico de 3 quilômetros, com tubos de diâmetro de 14 centímetros, produzirá 2 toneladas de incrustações por ano para um poço que produza 3 mil barris de petróleo por dia. Só os Estados Unidos, só os Estados Unidos produzem 13 milhões de barris por dia. Vamos ver o Brasil no próximo slide. Falando do descomissionamento, a gente tem um estudo, um artigo publicado na internet, na literatura científica, da estimativa de rejeitos a serem gerados dos processos de descomissionamento das plataformas na Austrália. Até 2060, a estimativa é de que sejam produzidos de 223 a 1.674 toneladas de rejeitos devido ao descomissionamento. Então, a gente pode observar que os rejeitos são gerados durante toda a vida útil dessa instalação. Tá? No Brasil, esses dados são mais confidenciais, né? Eles são confidenciais, a gente tem muito pouco acesso a esses dados. O que a gente consegue obter são os que estão publicados em artigos, então não tem muita informação sobre a quantidade de rejeito que tem sido gerado, os níveis de concentração. Só existem, se eu não me engano, 5 artigos falando dos níveis de concentração desses rejeitos, e o último deles, se eu não me engano, foi de 2000 acho que foi 2017, 2018. Então, esse aqui é de 2008. Ele, na época, a produção estimada de rejeitos gerados em instalações em terra, em Sergipe e Alagoas, era de 500 metros cúbicos de rejeitos gerados por mês. Coloquei aqui a tabela de distribuição da extração de petróleo em 2023, em setembro, e podemos observar que Sergipe
a produção nem é tão significativa quanto a do Rio de Janeiro, tá? Sergipe produz hoje, né? Isso aqui é de 2008, produzia menos na época. Mas Sergipe produz 10.662 barris de petróleo por, por dia durante o mês de setembro, tá? E aí eu coloquei aqui que o Brasil bateu o recorde de extração agora em setembro, com 4,539 milhões de barris por dia. Então, a quantidade de petróleo sendo extraído é significativa. Então, olhando os Estados Unidos e a quantidade de rejeitos sendo gerados anualmente, a gente consegue perceber que no Brasil também deve estar sendo gerado uma quantidade significativa de rejeito, porque em todos os países a gente tem esses dados sendo publicados. E aí o problema disso são os níveis de concentração, porque se eles estão acima dos limites de dispensa, a gente precisa gerenciar esses rejeitos. A gente precisa controlar eles, porque eles podem causar exposição do trabalhador, do meio ambiente, do público. Coloquei aqui, eu sempre gosto de colocar esses valores, são os maiores níveis de concentração em rejeitos gerados pelas indústrias de petróleo. Coloquei no Brasil e no mundo, os maiores valores já publicados. Então, no Brasil, as incrustações chegam a 3.500, os maiores níveis foram de 3.500 becquerel por grama de rádio 226, a incrustações. E fora do Brasil, chegam a 15.000 becquerel por grama de rádio 226, que é o principal radionuclídeo, tá? Então, por que que o gerenciamento desses rejeitos vai ser tão importante, né? A gente vai falar um pouco mais à frente. Porque se a gente considerar a meia-vida do rádio 226, que é 1.602 anos, ainda que a gente considere o limite de dispensa mais alto, que é 10 becquerel por grama, em 10.000 anos, esses níveis aqui não vão ficar abaixo de 10 becquerel por grama. Então, a gente precisa pensar no impacto que a gente vai causar para o meio ambiente, a gente precisa pensar nas gerações futuras. Então, o gerenciamento desses rejeitos é um ponto muito importante, que a gente precisa desenvolver muitas tecnologias para auxiliar isso da melhor forma possível e causar menos impacto possível e não deixar esses encargos para gerações futuras, porque a dona do rejeito, a responsável pelo rejeito é quem produziu. E é essa geração que está produzindo esses rejeitos. E aí os riscos, então, que eu já me adiantei, né? Os riscos de exposição para os trabalhadores, para o público e para o meio ambiente. Então, a gente tem uma exposição principal para o trabalhador, principalmente devido à limpeza de tanques, onde esse trabalhador, além do risco de exposição externa, ele tem o risco de contaminação, que é a entrada de material radioativo no corpo do trabalhador, que pode ser por inalação, ingestão, contato com a pele. Então, se o equipamento está lá, se eu tenho um equipamento lá em operação e tem essa incrustação lá, ela está reduzindo a produção, mas está lá, operante. Tem o risco de exposição externa. A radiação gama, que tem alto poder de penetração, consegue ultrapassar a parede da tubulação e causar a exposição dos trabalhadores e das pessoas que estão ali. Quando abre esse equipamento para fazer substituição ou para fazer limpeza, além da exposição externa, tem o risco de contaminação devido à radiação alfa e beta que podem entrar no corpo do trabalhador por inalação, ingestão e contato com a pele. Então, o risco que eu vejo, assim, principal para o trabalhador é na limpeza e descontaminação e agora no desmantelamento das unidades também. Porque quando você, como essa blindagem do equipamento pode barra a radiação alfa e beta e parte da radiação gama. Então, quando você abre o equipamento, que você de fato percebe o quão contaminado pode estar aquele equipamento. Então, no desmantelamento, a gente está tendo esses problemas aí de exposição para o trabalhador, para os indivíduos. Coloquei esse trabalho aqui que foi publicado em 2010, e ele já falava, ele avaliou através dos níveis de concentração em rejeitos, que eram de 500 becquerel por grama de rádio 226, e eles fizeram uma estimativa da dose que um trabalhador, naquele período ali, na sua jornada de trabalho, naquele local, seria exposto.
e nos níveis de concentração de 500 becquerel por grama, o trabalhador seria exposto, receberia uma dose, se ele ficasse ali todo o tempo, 321 milissieverts por ano. Então, podemos perceber que as doses são significativas. Por isso que a gente tem que adotar todas as medidas de controle, proteger o trabalhador, né? Usar todos os equipamentos de proteção individual, treinar esses trabalhadores da melhor forma possível. Outro ponto que também pode ter risco de exposição para o trabalhador são os locais de armazenamento, que pode ter perda de integridade desse tambor, e isso de fato acontece, eu já vi acontecer. O tambor perder a integridade, pode ocorrer vazamento, esse tambor pode virar, porque tem os efeitos adversos, até mesmo no transporte, desse tambor entornar, ter vazamento e contaminar o trabalhador ali. Tá? Então, esses são alguns dos pontos que, algumas das atividades que podem aumentar os riscos radiológicos devido à exposição ao norme, não só dos trabalhadores, mas do meio ambiente e do público. E aí, como é que a gente pode fazer para reduzir os riscos radiológicos? O primeiro ponto que eu acho assim é um treinamento mais eficaz dos trabalhadores. Eles precisam ter um entendimento básico de radioproteção, do poder de penetração das radiações, eles precisam entender, porque quando a gente falar do uso dos equipamentos de proteção individual, eles vão entender que aquele equipamento está protegendo ele do risco de contaminação, e quanto mais quanto menos pele, né? Quanto mais tampado, por exemplo, luva, máscara, tem que tampar o rosto completo. O macacão de Tyvek tem que estar tampando o máximo aqui, pegando na metade da testa, para tampar o máximo possível, para não ter nenhum tipo de contato. Como eu mostrei para vocês, o trabalhador fica em contato direto com o rejeito, então ele precisa estar todo tampado. E não tem forma melhor disso, da gente conseguir convencer o trabalhador a utilizar todos os equipamentos de proteção individual, explicando a eles por quê. Por que que é tão importante? Então, é falando do poder de penetração das radiações, que o equipamento, a vestimenta, ela protege da radiação alfa e beta, o monitor individual não protege, mas a gente consegue, já que a radiação gama, a gente não consegue adicionar uma blindagem aqui, a gente consegue avaliar a dose recebida pelo trabalhador, então é muito importante que ele utilize o monitor de tórax e no tórax, que acontece dos trabalhadores utilizarem esse monitor no capacete, na cintura. Então, a gente precisa explicar para eles por que que eles precisam utilizar no tórax. Tá? Então, tem que ser um treinamento mais eficaz para esses trabalhadores em todos os níveis, não só os trabalhadores, mas a alta diretoria das empresas, das unidades, elas também precisam passar por esse treinamento, né? Para perceberem o quão importante é, porque tem efeitos biológicos aí que podem ser causados devido a essa exposição à radiação ionizante. Então, é uma coisa séria. Então, tem que ser coerente. O treinamento tem que ser eficaz em todos os níveis, em todos os níveis. Está faltando, isso é um gap na área, profissionais qualificados nessa área, não só em radioproteção, mas um profissional cada vez mais multidisciplinar, não somente entendendo sobre radioproteção e o norme, mas também na parte de petróleo, que é importante, porque quando a gente chega na instalação, a gente precisa ter um conhecimento básico para entender em quais equipamentos a gente tem possibilidade maior de ter acúmulo de norma, então a gente precisa entender também sobre petróleo. Então, eu coloquei aqui algumas dicas, né, de meios de se qualificar. Tem a prova de certificação de supervisor, para quem quer trabalhar diretamente como supervisor na área de norma. Tem duas certificações, a de depósito final, depósito intermediário e depósito final, gerência de rejeitos, e a de depósito inicial, de gerência de rejeitos radioativos, né? Então, falta também mais supervisores mais atuantes, mais operacionais. Então, eu acho que falta isso também, avaliando o desempenho dos trabalhadores, fazendo o controle de dose desses trabalhadores de forma adequada. Se uma dose, se a dose do trabalhador mensalmente fica abaixo do BG e um dia, essa dose, em um mês, essa dose fica acima de 1 milisievert, tem que ser feita uma investigação. O que que aconteceu? O que que aconteceu com o dosímetro do trabalhador? Ele fez alguma atividade diferente? Isso tem que ser avaliado, e isso somos nós, como supervisores, que temos que fazer. Tá? Então, acho que falta um pouco disso. O supervisor
ser mais atuante, de fato, estar lá na área supervisionando os trabalhadores e avaliando o desempenho dele nessas atividades. Coloquei aqui a especialização do tipo Lato Sensu do IRD, que é sensacional. Você vê todas as áreas da radioproteção, área médica, área da indústria, área ambiental, área de emergência, e está aberto até o dia 30 de novembro, até o próximo sábado, então fica a dica aí. É de graça, e na parte da manhã é da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, é um ótimo ponto de partida para quem não tem condições de pagar para fazer a prova de supervisor, um curso mais caro. Então, é muito válido. Coloquei também aqui alguns cursos do CDTN, o IRD também tem mestrado, o CDTN, mestrado e doutorado, tem especialização, mas eu coloquei aqui o CDTN devido aos cursos à distância que eles estão disponibilizando, os cursos online. Eu achei muito interessante porque tem cursos de radioproteção, tem curso preparatório para prova de supervisor e gratuito. Então, quem não tem tempo para fazer esse curso no IRD, que é na parte da manhã, trabalha, pode fazer esse curso online como um ponto de partida, porque é gratuito, emite certificado, e o CDTN é um dos institutos mais bem desenvolvidos na parte de rejeitos radioativos, né, no gerenciamento de rejeitos radioativos. Eu fiz um treinamento lá e eu vi a parte de tratamento que eles fazem para os rejeitos e achei sensacional, fiquei encantada com o tanto que eles são desenvolvidos lá e ainda tem o repositório, o depósito intermediário lá. Coloquei aqui a Agência Nacional também, ela disponibiliza vários cursos no ciclo do combustível, em gerenciamento de rejeitos, tem específico para o norme, tem de detectores. O problema é que está em inglês, mas é muito didático, tem vários vídeos, imagens. Então, assim, tem emissão de certificado. Eu passei a pandemia fazendo vários cursos de deposição final, depósito próximo à superfície, em profundidade. Assim, acho que uma das melhores dicas que eu vou dar para vocês, quem tem, assim, um pouco mais de familiaridade com inglês, vai se dar super bem. É um ótimo curso, tá? Gratuito também. Mas é aquilo, né? Não basta a gente só estudar radioproteção, entender sobre o norma, a gente precisa estar cada vez mais estudando, se qualificando, entendendo mais sobre o petróleo, nas unidades de processamento, extração, para entender quais as partes que a gente, quais os equipamentos que a gente tem uma possibilidade maior de ter acúmulo de norme e o descomissionamento. Então a gente precisa entender mais do assunto. Coloquei aqui, tem algumas especializações no Brasil, relacionado ao petróleo, engenharia de petróleo. Mas o que eu mais me interessei foi nessa universidade lá na Inglaterra. Eu acho que eles estão muito mais desenvolvidos no assunto de descomissionamento, porque já passaram por esse processo algumas vezes, inclusive algumas das unidades saíram aqui do Brasil e foram para outros países, então eu tento procurar países que estão mais à frente para aprender mais com eles. Então, essa universidade tem vários cursos de mestrado, especialização. Eu adorei esse aqui de descomissionamento. Está um pouco caro, porque é em Libra, mas também fica a dica aí para quem tiver a oportunidade, porque é isso, né? Para trabalhar nessa área, a gente precisa estar cada vez estudando mais, porque o mercado pede isso, assim. Não dá para saber só o básico. A gente precisa estar cada vez mais entendendo sobre todo o processo. A detecção do norme, eu vejo que é uma lacuna e também um ponto de dificuldade e confusão das pessoas, das empresas, porque existem vários tipos de equipamento, mas eles possuem sensibilidade a determinados tipos de radiação. Então, cada detector vai detectar um tipo de radiação. Tem detectores que detectam mais de um tipo, mas a gente precisa ter um entendimento básico sobre isso. Então, eu coloquei aqui a mesma imagem que fala dos principais pontos de acúmulo de norma, e por isso que a gente precisa ter o entendimento básico ali sobre o petróleo, sobre uma unidade de processamento, extração, até para ajudar na etapa de descomissionamento também, porque a gente precisa entender quais são os equipamentos, por exemplo. Os equipamentos como separadores, que têm mudança de temperatura, têm maior possibilidade de ter ali o norme. Então, como que a gente sabe disso? Estudando e entendendo um pouco mais sobre essas plantas, tá?
Procedimentos adequados de monitoração, isso é uma coisa que eu sempre falo, sempre bato o pé na questão do controle de qualidade também. Não adianta, ó, esse equipamento aqui, ele é 360 graus, ele mede todos os lados, a ponta e os lados. Os equipamentos, eles precisam ser calibrados, tá? No tipo de radiação, unidade que você vai utilizar, e aí ele é calibrado numa geometria. Quando eu vou lá monitorar e eu meço com um detector deitado e o outro colaborador monitora, né, utiliza esse equipamento com ele em pé, eu tenho uma diferença ali. Então, não tem um procedimento ali uniforme, né? Não tem um procedimento adequado. Cada trabalhador faz de um jeito. Então, não tem um controle de qualidade, a resposta não vai ser a mesma. Então, é uma coisa que a gente precisa também melhorar aí. Os trabalhadores precisam ser treinados e seguir o procedimento, todos eles. Quando for fazer a monitoração, o equipamento vai ficar sempre da mesma forma, porque tem que respeitar a geometria, não dá para um fazer de um jeito e o outro fazer de outro. Vejo muita confusão aqui na questão das grandezas também. O cintilômetro, a gente utiliza ele para radiação gama e a sonda de contaminação para radiação, principalmente alfa e beta. Então, cada um deles vai dar uma resposta e a gente vai ter ali o valor para comparar. Então, quando a gente utiliza o centilômetro, a gente tem uma resposta em taxa de dose, que a gente consegue relacionar com o limite de dose anual. Dá em contagem também, mas a gente não tem esses valores de referência aqui no Brasil em contagem. E a sonda de contaminação, ela fornece os resultados em becquerel por centímetro quadrado, que a gente consegue comparar com o valor que está estabelecido lá na norma 8.01 da CENEM, de gerência de rejeitos. Só que o valor está em becquerel por metro quadrado, então a gente vai ter que converter aí. Então, o uso de um equipamento cintilômetro e da sonda de contaminação tem aplicações diferentes. Quando você está monitorando o equipamento do lado de fora, a radiação alfa e beta ficam barradas, né, pelo material, geralmente é aço, o revestimento de um tanque, por exemplo. Então, o que você está detectando do lado de fora é a radiação gama, então você precisa de um cintilômetro. Quando você abre o equipamento para fazer limpeza, para monitorar a radiação que está lá dentro, você até pode usar o cintilômetro, mas você vai estar detectando somente a radiação gama. A radiação alfa, você precisa de uma sonda de contaminação. Então, para saber isso, o trabalhador precisa ter um treinamento, né? As pessoas, as empresas que forem fornecer esse treinamento, elas têm que ter um entendimento disso para passar para o trabalhador, senão acaba monitorando de uma forma que quando abre o equipamento achando que não tem nenhum tipo de contaminação lá dentro, o equipamento está todo contaminado. A gente tem que ter noção que o que a gente está medindo do lado de fora é radiação gama. Quando abre o equipamento, tem radiação alfa, beta, além da gama. Tá? Os detectores de radônio, que ainda não são tão utilizados, mas o IRD está com um laboratório fazendo essas análises, então eu acho que nos próximos anos vai aumentar o uso desses detectores aqui, tá? A questão da monitoração também individual dos trabalhadores também é uma coisa que a gente precisa estar sempre falando. Os trabalhadores insistem em utilizar os equipamentos no capacete, na cintura, então a gente precisa estar sempre explicando para eles. Inclusive, eu não digo nem só dos trabalhadores, tá? Os profissionais que ensinam os trabalhadores, eu já vi eles utilizando os detectores de costas, de lado, em regiões que não eram no tórax. O monitor, ele é um detector, e como todo detector, ele é calibrado numa geometria. A região do tórax é a região que, de acordo com os estudos, é a região que no campo uniforme é a região que mais recebe dose de radiação, que recebeu a maior dose. Por isso que esse monitor de tórax, ele deve ficar na altura do peito, na região do tórax, com o nome da pessoa visível. Se ele está de costas, já mudou a geometria. Se ele está no capacete, se ele está na cintura, a resposta ali, a dose recebida naquele dosímetro está sendo abaixo do que de fato o trabalhador está recebendo. Existem outros tipos de dosímetro, não tão utilizados nessa área, mas eu espero que no futuro a gente possa implementar esses outros monitores, porque como eu mostrei para vocês, o trabalhador fica em contato direto numa limpeza com é, esse material, né, com norme. Então, seria interessante a gente utilizar os monitores
de punho, dedo, porque são regiões que podem estar recebendo níveis maiores de dose, assim como a região do cristalino, dependendo do tipo de limpeza, também pode estar recebendo uma dose ali na região dos olhos. Então, são dosímetros que, tipos de monitores que a gente pode estar adicionando aí às atividades. Tem o dosímetro de radônio também, eu só tinha visto lá no INB, os trabalhadores de lá utilizam esse equipamento, mas eu acho que a curto prazo vão ter mais trabalhadores utilizando, porque agora a norma 3.01 colocou valores de referência para exposição ao radônio, então a gente vai começar, de fato, a ter que detectar isso. Então, esse monitor aqui eu só vi lá no INB, mas no futuro, a curto prazo, eu vou ver com certeza mais vezes, em mais trabalhadores. Também pode ser realizada a avaliação de dose em vivo desse trabalhador com contador de corpo inteiro, quando tem suspeita de contaminação, né, a entrada desse material no corpo do trabalhador, então detectou aqui, detectando a dose dentro do corpo do trabalhador, mas também pode ser uma análise in vitro, com análise de amostras biológicas como fezes, urina, sangue, suave, para analisar a dose ali incorporada e eliminada pelo trabalhador ali nessas amostras. Limpeza e descontaminação, como eu falei para vocês, o trabalhador está em contato direto com esse material, então seria importante, além do monitor de tórax, talvez o de cristalino aqui, o do dedo, da pulseira, para a gente conseguir avaliar se esse trabalhador está recebendo doses altas nessas regiões. Aqui, ó, o cristalino aqui com certeza recebeu alguma dose, porque, ó, tá? Por mais que o trabalhador esteja protegido, a gente precisa avaliar se ele está sendo exposto à radiação gama, que consegue penetrar esse equipamento e consegue chegar na lente dos olhos. Pode ser que nem tenha tido dose, tá? Mas a gente só consegue dizer sim ou não avaliando e monitorando esses trabalhadores. Então, os equipamentos de proteção individual são muito importantes. A gente precisa cada vez mais nos treinamentos enfatizar isso. Todo treinamento, eu dizia que os trabalhadores tinham que saber três informações. Era importante eles saberem tudo? É importante saber tudo, mas a gente nunca numa aula a gente vai aprender tudo, tudo que a pessoa falou. Mas tem três informações que eu falo, vocês não podem sair daqui sem saber, sem isso estar na ponta da língua. Limite de dose anual para indivíduo do público e para trabalhador. A importância dos equipamentos de proteção individual, então a gente precisa falar por que que tem que usar, explicar tudo, poder de penetração das radiações e tudo mais, e a importância do uso do monitor individual. E por que que ele tem que usar na região do tórax, isso falando desse monitor aqui, tá? Por que que ele precisa utilizar na região do tórax, na altura do peito, por que que tem que ser nessa posição? Então, eram três informações que eu falo, vocês têm que sair daqui sabendo disso, tá? E mais uma vez, esses trabalhadores que vão fazer limpeza, eles precisam ter um treinamento adequado, porque eles vão estar em contato direto com esse material. Eu lembro que no evento que eu fui em 2019, parece uma coisa muito doida que eu vou falar aqui, mas tinha uma empresa que falava que os trabalhadores ficavam com preguiça de tirar a vestimenta e ao invés de saírem, tirarem a vestimenta para ir almoçar, eles almoçavam com a roupa que eles faziam a descontaminação e limpeza. Então, isso parece, nossa, não, isso não acontece. Pior que acontece. O rapaz de uma empresa lá fora falou que esses trabalhadores, então, assim, para mim falta treinamento. Eles não têm consciência dos riscos ali que estão envolvidos, dos efeitos biológicos que podem ser causados. Então, precisa de um treinamento de fato mais eficaz. Não dá para hoje da gente estar falando tanto sobre o norme, falando de radiação, um trabalhador sentar no tanque para comer com a vestimenta toda contaminada, tá? Então, isso é uma coisa que a gente também é uma lacuna aí que precisa de, de mais enfatizar mais, tá? O treinamento dos trabalhadores. Análise de amostras e laboratório de análises. Isso é um ponto muito importante também, é uma lacuna
principalmente na formação de trabalhadores para coletar essas amostras. Não pode qualquer profissional ir lá coletar a amostra de qualquer jeito. Precisa ter um procedimento, uma metodologia para que aquela amostra seja representativa daquele tanque, daquele equipamento. E um número mínimo de amostras que hoje a gente ainda não tem um número mínimo. Tá? A gente tem até um documento que o pessoal usa como referência, mas ele não é representativo, tem uma incerteza muito alta, a gente precisa coletar mais amostras, talvez no futuro sejam desenvolvidos procedimentos em função do tamanho do equipamento, do volume, para relacionar o número de amostras, mas isso ainda está em desenvolvimento, tá? Então, a gente precisa de uma metodologia para coletar amostra, o trabalhador precisa ser treinado, porque todos os colaboradores precisam coletar da mesma forma e aquela amostra precisa ser representativa de acordo com aquele espaço ali, daqui, de acordo com aquele equipamento ali, tá? Então, essa metodologia padronização na análise das amostras, porque hoje os laboratórios, alguns fazem análises diferentes. Eu já vi laboratório falando de análise radioquímica, mas que só dava os resultados em análise radiométrica, ou seja, só dava os valores dos níveis de concentração dos radionuclídeos. Análise radioquímica, ela fornece os níveis de concentração de radionuclídeos e os elementos químicos associados, os minerais. Se tem bário, estronço, cálcio, a gente consegue saber pelas técnicas que fornecem esses resultados da mineralogia das amostras, né? Então, o ideal seria que esses laboratórios fossem autorizados para fazer análise de amostras, porque eles seriam padronizados e todos eles fariam mais ou menos da mesma forma. Tá? Então, ajudaria os laboratórios também. Então, aqui, as técnicas que têm sido mais utilizadas para os níveis de concentração do chá de nucleíde, né, para obtenção dos níveis de concentração das amostras, e aqui as técnicas utilizadas para a parte da composição química, da mineralogia, né? Então, técnica de fluorescência e difração de raio-x, a espectrometria de massa, são técnicas que ainda não estão tem muito laboratório já fazendo, principalmente os institutos da Senem estão bem desenvolvidos nisso. Mas eu acho que agora, com a norma 3.01, como vocês vão ver, ela está pedindo agora uma caracterização radiológica da instalação, falando das fontes e vias de exposição, a gente vai precisar, de fato, ter uma caracterização do rejeito. A caracterização desse rejeito precisa que a gente saiba tudo sobre o rejeito, não só sobre os níveis de concentração do chá de nucleídos. A gente precisa saber ali os compostos associados, porque isso é muito importante para o gerenciamento do rejeito, para a gente desenvolver técnicas para reduzir o volume de rejeito, para reciclar, até para ter um repositório de rejeitos no futuro, a gente precisa ter essa caracterização do rejeito. Gerenciamento de rejeito, para mim, é a parte que eu mais gosto, é a parte que eu, de fato, trabalhei no doutorado. E tem um ponto, essa figura aqui eu tirei da minha tese, e ela é chamada na Inglaterra de hierarquia dos rejeitos. A gente fala hoje muito de economia circular, de como reciclar os materiais. Eu acho que isso aqui resume muito. A gente precisa evitar o rejeito, minimizar, reutilizar e reciclar. A última opção não tem mais jeito, a gente deposita. E mesmo a questão da deposição, a gente precisa reduzir o volume de rejeito, de repente fazer uma separação radioquímica, separar os radionuclídeos, porque o rádio 226, de fato, ele precisa ser depositado, ele tem meia-vida longa, mas a parte química, ela não precisa ser depositada junto, e ela só faz com que o volume de rejeito fique maior. Então, tem processos para reduzir como incineração, técnicas radioquímicas. Eu vi no LinkedIn esses dias que lá na Suécia, num repositório que tem, eles já eles estão com um projeto de desenvolvimento de técnicas para fazer com que borras de fosfogesso sejam utilizadas em cimento, baterias para reuso e reciclagem. Então, eu acho que antes da gente pensar num depósito final no Brasil, a gente primeiro precisa desenvolver técnicas para reciclar esses materiais, para reduzir o volume de rejeito, porque é isso que vem aqui na frente. A deposição, claro, a gente precisa ter um repositório,
né? Isso ficou claro já. Mas a gente precisa investir mais nessas técnicas aqui, que são mais importantes, porque, como eu falei, a gente precisa pensar no impacto que a gente está causando para o meio ambiente, pensar nas gerações futuras. Então, a gente precisa estar cada vez mais protegendo o meio ambiente, tá? Os locais de armazenamento, né, que são os locais de armazenamento, são somente para esperar o depósito, para esperar o rejeito ir para um depósito final, ou depósito inicial, né, no caso do Brasil, ou para os trâmites de exportação, porque hoje os rejeitos, o norme de petróleo, ele tem sido exportado para outros países em sua maioria, poucos têm sido armazenados aqui, mas a maioria tem sido exportado. Então, essas informações eu acho que são lacunas aí que ainda precisam ser melhor estudadas, como a questão da caracterização, técnicas de reciclagem e redução de rejeitos. Publiquei um artigo falando da análise dos riscos dos métodos de deposição, então, de fato, a gente precisa continuar estudando qual o método de deposição mais adequado para o Brasil, para o tipo de solo, para o tipo de clima, tudo isso tem que ser levado em consideração, a caracterização do local, né? Para fazer essa avaliação, eu fiz um estudo de caso para o Brasil, então, só que eu utilizei o NORME não embalado, né? O in natura, por várias outras questões relacionadas ao o custo das embalagens e tudo mais. Quem tiver interesse em ler, tá? Eu deixei aqui o nome do artigo. Então, são esses alguns dos gaps que eu vejo, assim. Lembrando mais uma vez, o Rádio 226 ele tem meia-vida de 1.602 anos. Por isso que o gerenciamento, a gente precisa pensar cada vez mais em técnicas para reciclar e reutilizar esse material, pensando sempre nas gerações futuras e no impacto para o meio ambiente. Hoje não dá mais para a gente fazer as coisas sem se preocupar, tá? A economia, hoje fala-se muito de economia circular, né? De voltar para comercializar esses materiais de volta para uso. Então, essa área precisa de mais estudo, mais desenvolvimento. E, por fim, claro, uma norma específica para o norma de petróleo. Eu acho que é essencial, eu acho. Porque a gente precisa, eu acho que as normas que estão publicadas hoje, as de gerência de rejeitos, por exemplo, ela tem dois limites de dispensa. Eu acho que isso causa um pouco de confusão. Qual o critério é, é adotado para escolher o limite de dispensa? Porque acima de 1 tonelada, abaixo de 1 tonelada. Nos outros países só tem um limite de dispensa. Então, diminui a confusão em relação ao qual limite de dispensa usar. Se a gente está falando de tambor, né, o rejeito ali colocado no tambor, o tambor tem, sei lá, 200 litros, está abaixo de 1 tonelada. Então, o limite de dispensa a ser considerado é 10 becquerel por grama. É um critério, mas isso não está estabelecido nas normas porque tem dois limites de dispensa. Então, eu fiz um artigo, eu publiquei um artigo também relacionado à minha tese de doutorado, ele saiu há menos de 2 meses, em que eu fiz um panorama internacional dos países que têm repositório que aceita o norma de petróleo, repositórios que são específicos para o norma de petróleo, que têm normas, outros que não têm. Alguns têm até regulamentação específica para o descomissionamento das plataformas e inclui o gerenciamento do norma. Então, eu coloquei vários aspectos aqui de toda a etapa de descomissionamento, de toda a parte de gerenciamento do norma. Então, eu acho que esse artigo está bem completo, assim, está bem redondinho. Falei dos métodos de deposição, falei das camadas necessárias ali para conter o rejeito no depósito, já que eu fiz uma análise de risco. Então, assim, fica aí também para se alguém tiver interesse em ler. E é uma lacuna que a gente tem ainda, assim, de ter uma regulamentação específica, porque eu acho que, de fato, ajudaria muito as empresas a terem um entendimento melhor, assim, do que agora, em 2024, que a gente tem como referência a revisão da norma 3.01 da CENEM, na qual ela classifica a exposição
de indústrias como a de petróleo, que processou o material contendo radionúcleos de ocorrência natural como situação de exposição existente, então ela definiu lá valores de referência, e um ponto que eu achei muito interessante foi que no artigo 144, ela coloca que as pessoas físicas ou jurídicas devem submeter para avaliação da CNEM a caracterização radiológica da instalação, incluindo a exposição ao radônio, que, como eu falei, ela adicionou valores de referência para a exposição ao radônio, de forma que sejam identificadas nas etapas de produção as possíveis fontes e vias de exposição de trabalhadores aos radionúcleos de ocorrência natural. Então, isso aqui vai dar um trabalhinho aí para as empresas realizarem isso, nós, como supervisores, também, auxiliar e orientar isso da melhor forma possível. E, por enquanto, é isso, né? É a norma 3.01 e a 8.01. Esses dois limites são porque essa norma, ela é para todos os rejeitos de nível baixo, intermediário e baixo, né? Então, não é específica para a norma de petróleo. Talvez se tivesse uma norma específica, dentre outros requisitos que são importantes, a gente teria um limite de dispensa só que nessa norma a gente fala de mineração, fala de outros tipos de rejeitos. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho muito importante também, inclusive eu publiquei um artigo sobre isso. Então, isso e muitas outras coisas é o que eu quero falar lá no canal Caçadora de Norme. É aquela expressão do berço ao túmulo, eu vou falar de tudo, desde o processo de extração até a etapa de descomissionamento, né? Eu estou sempre me aperfeiçoando, estudando para cada vez passar esse conhecimento de uma forma mais acessível que eu puder também. Então, eu já falei sobre o petróleo, falei dos princípios básicos de radioproteção, já falei da biofísica das radiações, né, o poder de penetração das radiações, mas eu vou falar de tudo. Vou falar de rejeito, vou falar de técnicas de tratamento para redução de volume de rejeito, vou falar da limpeza. Então, a gente vai falar de tudo, um vídeo de cada vez. Mas com o tempo eu vou me aprofundando nas informações. Por enquanto, a gente está ali no básico, só é, começando cada assunto. Alguns dos vídeos que eu já publiquei lá no canal, então eu já falei da estrutura do átomo, já falei da origem do petróleo, se vocês tiverem interesse em conhecer lá o meu canal. O último vídeo que eu postei foi sobre a minha vida do chá de nuclídeos, enfatizando mais uma vez a minha vida do rádio, que dependendo dos níveis de concentração, em 10 mil anos, ainda assim esses níveis não estarão acima do limite de dispensa, independente se a gente está usando um becquerel ou 10 becquerel por grama de rádio 226. Né? Então, é muito importante utilizarmos soluções cada vez mais amigas do ambiente, né, do meio ambiente, porque a gente não pode pensar ano que vem, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, a gente está pensando em 10 mil anos, 5 mil anos, 100 mil anos. Quando a gente fala longo prazo em relação à Rádio 226, é esse tempo que a gente precisa pensar. Olha quanta coisa pode acontecer, quantas gerações vão estar aí durante esse tempo. Então, a gente precisa sempre pensar para 10 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos. Esse é o tempo que a gente precisa pensar quando a gente fala de gerenciamento de rejeito contendo radionúcleos de ocorrência natural de petróleo, que o principal é o Rádio 226. Bom, não sei se eu falei demais, se eu fui muito rápida, mas é isso. Quero agradecer a participação de todos. E é isso que eu tinha um pouco para falar. No, muy bien, Amanda. Muchas gracias por tu exposición. Yo estoy esperando que haya alguna pregunta por el chat, pero bueno, no se han animado Uhum. todavía a preguntar. De todas formas, en las redes sociales, has empezado un buen trabajo, hay que divulgar un poquito más, pero está muy bien lo que estás haciendo por ahí, porque todos estos temas los estás haciendo con detalle y cada tema tratando por separado. Me parece muy bien. Eso lo vamos a difundir un poco más. Bueno, parece que hay algunas preguntas. Si tú las respondes directamente, porque puede ser que Ah, estén en portugués las preguntas aham. del chat. No chat, né? Ah, espero ajudar, assim. Eu sou tudo que eu puder ajudar para trazer mais pessoas para a área, pode contar comigo, porque estamos precisando de pessoas mais qualificadas, mais disseminação desse assunto na área, até para o entendimento
desses profissionais que estão se formando agora em faculdades, em especialização, em especializações, então eles precisam entender, eles precisam saber, conhecer essa oportunidade aí de trabalhar é, na parte de petróleo. É uma área que está crescendo bastante. Eu acho que com o descomissionamento vai crescer ainda mais. Então, assim, vai ter muita oportunidade. Então, a galera que puder se qualificar, tiver interesse em trabalhar nessa área, né, tem que querer, tem que gostar, porque acontece às vezes de ficar embarcado 14 dias. Então, é um ponto a se pensar. Mas, assim, é uma área sensacional. Então, quem gostar, venha para o time Norme de Petróleo. Bueno, tu presentación ha É, sido não tem problema. bastante completa. Hay muchos, muchos agradecimientos por tu presentación, porque realmente ha sido Por ter bastante falado. interesante. Este tema casi no lo tocábamos y muy bien que se trate el tema con este detalle. Y sobre todo ahora que tienes la opción a verlo por las redes sociales con mayor interés. Bien, sí, efectivamente, todos Muito los obrigada. mensajes son de agradecimiento porque está muy bien la presentación, está excelente. Y bueno, esta presentación usted la pueden ver dentro de un par de horas en el canal de YouTube de Café y Radiaciones para que con tranquilidad puedan ver todo lo que se ha comentado. Así que yo solamente quiero agradecerte, Amanda, por esta presentación. Muchas gracias. Y también a ustedes por haber participado en esta reunión. Cualquier cosa, Obrigada. ahí está tu dirección electrónica. Ah, No ha dejado tu, não deixei. Esqueci. Vou colocar aqui sí, no chat, se alguém en el tiver. chat de repente, sí, de repente necesitan comunicarse contigo. Se alguém tiver Ahí interesse está. em colocar. Também quero Está en el chat la dirección electrónica. Si quieren comunicarse con Amanda. Também quero agradecer, né, ao Eduardo. Nossa, eu estou muito feliz com essa oportunidade, sério, eu vou falar várias vezes. Estou muito feliz, é sempre um prazer poder falar do nome para mais pessoas, alcançar um público diferente. E muito feliz também por ter pessoas que querem ouvir o que eu tenho para falar. Então, eu vejo que é um assunto que as empresas estão cada vez mais interessadas também. A gente vê nos eventos de descomissionamento cada vez mais falando-se sobre o Norme. Inclusive, ano passado, eu estava na OTC, que é um dos maiores eventos da parte de petróleo. Eu fui lá, eu fiz uma apresentação lá pela empresa que eu estava representando. Então, a gente está entrando aos poucos nesses eventos também, que era só para o pessoal de petróleo. Então, a Rádio Proteção está entrando nessa área e a gente vai cada vez mais, sempre que puder, estar disseminando esse conhecimento para conscientizar essas pessoas, tá? A gente não Claro. pode mais fingir que ele não está acontecendo. O primeiro sinal de borra foi detectado em 1997, se eu não me engano. Ah, E só agora que, de fato, a gente está olhando para o problema, mas a gente já tem um claro, problema já há muitos anos. claro, Então, claro. Sí. Bien. é, Entonces, a ¿hay gente tem alguna uma. pregunta? ¿Hay alguna Uhum. pregunta? É, que brindem, o que seria brindem? Que ofrecen el servicio, que hacen el servicio a nivel internacional. Qual o serviço? De gerenciamento do norme? Descomissionamento? Porque tem empresas que trabalham diretamente com descomissionamento do norme nas instalações, nas unidades de petróleo. Lá na Noruega tem empresas específicas, especializadas no descomissionamento e especializadas no norme. Tem Bueno, várias empresas. sí, sí. No sé a qué se refiere Francisco Enríquez. No sé si puedes mencionar específicamente cuál es el servicio o a cuál te refieres, lo que comenta Amanda. Ah, bueno, puedes hablar, sí, puedes hablar. Puedes Está comentarlo. ativado o seu. Ahora sí, ya puedes hablar. Hola, hola Eduardo, ¿cómo ¿Qué vamos? tal? ¿Cómo está Francisco, Francisco? ¿Qué de tal? Ecuador. ¿Qué tal? E muito obrigado a você pela conferência.
Muito bom, muito bom. La pregunta, agora vou falar o espanhol. La pregunta es, la pregunta es si hay prestatarios del servicio de gestión de los residuos radiactivos que puedan venir, por ejemplo, a Ecuador a hacer gestión de residuos. Tem empresas de gestão de gerenciamento de rejeitos internacional, tem sim. Não só aqui no Brasil, tem algumas empresas também aí, mas, mas nos Estados Unidos tem, na Noruega tem, na Inglaterra tem. Esses países estão bem desenvolvidos nessa área, assim, porque nesses locais eles são os maiores produtores de petróleo, né? Então, o desenvolvimento deles na etapa de descomissionamento está muito mais avançado, eu acho, que o nosso, né? Inclusive, as unidades de descomissionamento, muitas delas vão para a Turquia, para a Dinamarca, para fazer o descomissionamento. Então, eles já estão mais familiarizados com o desmantelamento e a contaminação do NORM nesses equipamentos. Então, existem muitas empresas que fazem o gerenciamento do NORM. Inclusive, uma das empresas trabalha aqui no Brasil, tem representante aqui no Brasil que faz o processo de exportação dos tambores. Por exemplo, os tambores, ainda não existe um depósito inicial no Brasil, né? Uma das empresas está fazendo licenciamento, mas ainda não tem, só tem, por enquanto, o local de armazenamento. Então, os rejeitos estão sendo exportados para outro país para ser depositado. Esse país é os Estados Unidos. Então, essa empresa ela faz o gerenciamento desses rejeitos e a deposição final. Tá? Posso até falar o nome, mas me deu branco agora, calma aí. Lotus, tá? Ela que faz o processo de exportação e a deposição final dos rejeitos. Respondi a sua pergunta. ¿Está bien? ¿Está bien la respuesta que esperabas, Francisco? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muito obrigado você. Ok. Nada, obrigada a você pela pergunta. ¿Hay otra pregunta? No, ya no hay más preguntas. Olha, ou eu expliquei muito bem, ou não sei. No, 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 está perfecto, está muy Eu bien, has estava enfocado muy bien el tentando. tema, está perfecto, sí, sí. Y bueno, y tienen la dirección, no sé si voy a colocarla mejor en la, en la pantalla porque las personas que lo van a ver después no van a ver tu dirección. Mejor lo pongo acá a ver, o lo puedes colocar ahí en la pantalla, en la presentación, tu dirección electrónica, ahí en tu presentación. Aqui, Sí, ajá, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces dentro de un par de horas va a estar ya el- ya está, ya. El video con tranquilidad lo van a poder ver todo el seminario cuando esté en el canal de YouTube. Así es. eu tenho problema com formatação. Sí, no, está bien así, está bien así. Não ficou muito bom, não, mas tá. Depois eu. Ya está, ahí tienen la dirección. Si no lo han copiado ahora, lo van a ver en el video con tranquilidad en el canal de YouTube. Bien, entonces, con ustedes, muchas gracias por su asistencia. Amanda, nuevamente, muchas gracias por tu presentación. Y estamos en contacto para cualquier otra información que requieran. Dentro de un par de horas también vamos a difundir el próximo seminario. Gracias a Ótimo. todos. Gracias, Amanda. Hasta la vista. Obrigada. Adiós. Adiós. Tchau, tchau. Adiós.